Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O governo regulamentou na semana passada o programa de compras públicas para ajudar os produtores impactados pela tarifa imposta pelos Estados Unidos. Ontem, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, esclareceu os principais pontos do programa. O ministro falou que os preços a serem pagos pelos produtos já foram estipulados pelo programa e não tem como pagar valores de exportação. Sobre os critérios para a definição da lista de produtos, o ministro explicou por que a carne e o café ficaram de fora. O café tem outros mercados que querem o café brasileiro, já que não tem grande disponibilidade de café. Então, o fato do café não ter entrado é por essa razão, a carne igualmente, porque tem outros mercados que quererão a carne brasileira. A carne brasileira é muito barata, de altíssima qualidade e assim não precisa colocar. E também são produtos, a carne pode ser congelada, são produtos cuja validade é maior, né? Por isso que ficaram de fora. Esses aqui entraram porque são produtos perecíveis e que não têm uma solução imediata no mercado internacional. O programa do governo tem a compra direcionada àquele produtor que pode perder a produção em razão do fechamento do mercado norte-americano, como é o caso, por exemplo, de frutas e pescados. A medida provisória visa amenizar o problema até que o setor consiga a abertura de novos mercados. Porém, a MP tem prazo de validade. A medida provisória, ela tem uma validade de 180 dias, então são 6 meses em que esses mecanismos podem ser utilizados, mas é evidente que se precisar prorrogar, o governo brasileiro vai prorrogar. De tudo que o Brasil exporta, 10% tem os Estados Unidos como destino. No caso do café, a proporção é ainda maior, 16%. Até julho deste ano, foram mais de 7 bilhões de reais. Os exportadores ainda apostam nas negociações para diminuir o tarifaço. 20% das exportações que saem pelo Porto de Santos vão para os Estados Unidos. E um dos principais produtos, o nosso grão de café verde, recebeu a tarifa de 50% do governo norte-americano. Os Estados Unidos não conseguem encontrar um substituto do Brasil de curto prazo. Então, o que a gente viu é que houve adiamentos pontuais de embarques, mas nenhum contrato suspenso. De navio, um produto leva em média 14 dias para chegar ao Porto de Miami, um dos principais dos Estados Unidos. Assim que o governo americano anunciou o tarifaço, houve uma corrida contra o tempo para enviar mercadorias antes das taxas. Com isso, em julho, o Porto de Santos registrou a maior movimentação de cargas da história. Mesmo com o mau tempo, o porto teve que ficar paralisado por quase 200 horas, nós batemos todos os recordes. Foram 17 milhões de toneladas. O caso do café é diferente. Os Estados Unidos são o principal comprador mundial do produto brasileiro. E mesmo com o tarifaço, os embarques já estavam agendados e os produtos foram enviados. Mas agora, em agosto, muitos exportadores conseguiram adiar a exportação do café, à espera de uma negociação com redução da taxa. Esse tarifaço, de certa maneira, vai impactar o consumidor americano, uma vez que você tem o café brasileiro compondo o blend dos Estados Unidos por conta do seu corpo, da sua doçura e da sua acidez. Apesar da sobretaxa, a expectativa de movimentação no maior porto do país ainda é de crescimento para os próximos meses. A exportação para os Estados Unidos é da ordem de 10% da nossa exportação. Isso não é tanto. E se perdermos até a metade disso, que não vai acontecer, vai ser muito menos, né? Portanto, não é algo desastroso, mas é importante para cada setor atingido. Os preços do complexo soja seguem firmes aqui no mercado brasileiro. Os pesquisadores do CPEA apontam a demanda aquecida e a valorização do dólar.
O câmbio movimentou as negociações nos portos e aumentou a disputa entre consumidores internos e importadores. Essa disputa sustentou as cotações. A redução dos custos com frete impulsionou os preços da soja no interior do país, fortalecendo ainda mais o mercado. Os indicadores CPEA-Esalq Paranaguá e CPEA-Esalq Paraná registram atualmente as máximas do ano para o grão. As negociações dos derivados também se intensificaram, principalmente no farelo de soja, destinado à exportação, que mantém forte procura. Além disso, os consumidores domésticos anteciparam compras de farelo para recompor estoques, temendo novas altas no curto prazo. Já os preços do milho mostraram estabilidade na última semana. A colheita segue em fase final, confira. A firmeza dos vendedores sustentou o mercado. As valorizações nos portos também reforçaram esse movimento. Nos terminais, a melhora dos embarques, o dólar em alta e os avanços externos impulsionaram as cotações. Esse cenário reduziu a pressão interna. Parte dos vendedores consultados pelo CPEA limitou a oferta no spot. Muitos preferem focar nas lavouras ou esperar melhores oportunidades. Os produtores com milho já colhido e armazenado não sentem urgência em vender. Ou seja, essa postura restringiu o volume de grãos no mercado. Compradores domésticos, por outro lado, consomem estoques próprios. Eles também aguardam a entrega de lotes negociados antecipadamente. Esse contexto limitou maiores avanços nos preços internos, mantendo o equilíbrio entre oferta e demanda. A produção de hortaliças no Distrito Federal tem conquistado destaque, viu? A região virou um polo importante de cultivo e também de abastecimento. Berinjela, brócolis, rúcula, salsa, cebolinha. Um mundo de hortaliças. Tem época que o sítio chega a produzir cerca de 75 mil itens por mês. Tudo de forma orgânica. Para ter um alimento de qualidade, o cuidado deve ser feito desde a preparação do solo. Olha essa terra aqui. Aqui a gente está no canteiro onde tem a plantação de couve-flor e essa terra está mais suspensa, né, Tomás? E tem um motivo. Isso mesmo. Esse preparo que a gente faz hoje aqui no sítio é de levantar o canteiro justamente para a planta desenvolver melhor. A gente foi feito uma adubação aqui de base, a umidade da terra está ideal. Como vocês podem ver, ó, o solo não está compacto igual a gente está aqui pisando e com isso a planta vai se desenvolver muito melhor. Isso daqui são lavandas. O cheiro maravilhoso e também tem um motivo. Tem a questão decorativa, elas são maravilhosas, são cheirosas, mas também controlam as pragas, é isso? Já que é uma produção orgânica. Sim, isso mesmo. Como vocês podem ver, ó, tem joaninhas. Joaninha, como vocês podem ver, ela é um predador natural de algumas pragas. Ao redor das plantações tem essa mata aqui, que é o capim-açu. Isso. Também tem um propósito que é de proteger a plantação? Exatamente. Ele forma como uma barreira de vento. Como essa cultura que está aqui do lado, que nós está nesse talhão aqui agora, como que eu não quero que as pragas daqui vão para lá ou vice-versa, a gente coloca essa barreira. Isso já é uma proteção a mais na agricultura orgânica. Thomas gerencia toda a produção de hortaliças. Coordena 40 funcionários que se dedicam a cultivar produtos de qualidade. É o caso do Adarlan, que está na propriedade há 3 anos. Ele e mais 4 pessoas cuidam das brassicáceas, que são os vegetais como brócolis e couve-flor. As culturas requerem uma atenção em cada fase do processo produtivo. Aí é bastante água, bastante manejo. A adubação tem que ser um ritmo elevado, né? E o resultado é esse, um produto bonito, uniforme e saudável. A escolha da variedade também é importante. Esta couve-flor, por exemplo, veio de um cruzamento genético que proporcionou o melhoramento da planta. O que a gente ganha com esses melhoramentos das couve-flor? Maior produtividade, é uma planta mais precoce, compacta, como vocês podem ver. Thomas, e quais são essas variedades aqui? Essas duas aqui específicas é a mini alface salanova verde, frisê verde. Essa aqui é a frisê roxa. E essa é a mini romana tendita? Isso. Pega uma pra gente ver. Olha o tamanhozinho, gente, que gracinha. Então o pessoal usa muito para petisco mesmo, né? Ela vira uma conchinha e o pessoal coloca algum patê, alguma coisa aqui e consome.
Essa daqui é alface lisa roxa. Qual a variedade, Thomas? Barlac. Barlac. Então é uma semente diferenciada também. Isso, é uma semente da Radissuan, diferenciada. Eu nunca tinha visto um alface assim. Agora estamos no meio do cultivo de cenoura e aqui na propriedade tem uma plantação diferenciada, né, Thomas? Olha só a cor dessa cenourinha. Essa daqui é roxa. Tem uma outra variedade também, ó, que ela é mais amarelada. Na verdade, originalmente as cenouras eram dessas cores, depois que a cor dela foi modificada e se transformou na laranja. É isso mesmo, Thomas? É isso mesmo. Passado dos anos aí, a cenoura que praticamente os brasileiros conhecem é essa laranja. Nesta área é onde tem a maior produção aqui do sítio. Somente neste talhão são cerca de 30 mil pés de alface americana. O DF tem quase 9 mil hectares de área plantada. Temos pouco mais de 3 mil produtores, segundo a Emater. Só em 2024, nós produzimos quase 268 mil toneladas de hortaliças. Considerando o período de 2019 a 2024, no ano passado batemos recorde de colheita. E cerca de 70% dessas hortaliças vão para a mesa dos brasilienses e também para a merenda servida nas escolas da rede pública. Para quem trabalha no campo, a produção de alimentos é algo que vai além. É saúde, vida. Tem uma frase que a gente fala muito, que produzir alimentos é da nossa natureza aqui do sítio. Que orgulho dos nossos produtores. Veja agora como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o Brasil. Nessa terça, a frente fria vai continuar se deslocando em alto mar, mas a circulação atmosférica mantém o tempo instável e muita infiltração marítima presente, isso entre o litoral de Santa Catarina e do Paraná. A presença dessa umidade pode provocar temporais e volumes bem significativos entre a região do Vale do Itajaí e cidades como São Mateus do Sul e Ponta Grossa, entre o centro e sul paranaense. Enquanto a presença ainda da massa de ar seco no interior do país mantém o tempo firme, entre Goiás, Tocantins, boa parte do estado de Mato Grosso e com as temperaturas mais elevadas. Essa presença da frente fria, próxima ao sudeste do país, vai aumentar a condição de chuva no litoral de São Paulo. Regiões como Iguape, Cananéia, Santos e até mesmo Mongaguá ficam com tempo mais carregado ao longo do dia. Já no Rio Grande do Sul, o destaque ainda continua sendo a baixa temperatura. Algumas cidades, como Bagé, Dom Pedrito, Uruguaiana e até mesmo a região de Pelotas, podem amanhecer com previsão de geada. Temperaturas abaixo de 4 graus que também podem ser registradas entre áreas da região central e do noroeste gaúcho. O potencial de temporal para essa terça fica muito mais concentrado entre Santa Catarina e o Paraná, com risco da chuva volumosa caindo em vários momentos. Em Curitiba e Florianópolis, a situação é de atenção, assim como em áreas do sul e leste do estado de São Paulo. Durante a chuva, os ventos ganham ainda mais intensidade, com rajadas que podem se aproximar dos 80 a 90 km por hora. Já as capitais Aracaju e a região de Maceió, assim como Belém e Boa Vista, entre o norte e o nordeste, podem receber pancadas moderadas a forte associadas à presença de umidade e às altas temperaturas. Já em relação aos ventos, as rajadas mais fortes ainda se concentram entre o Piauí e o interior do Ceará. Mas independente da chuva, várias cidades entre o centro e o leste do Paraná, o que inclui Curitiba, e entre o centro e o leste de São Paulo, podem ter ventos variando entre 40 a 50 km por hora. Atenção voltada para a cidade do Rio de Janeiro e a região dos lagos. Já a umidade relativa do ar segue em alerta na maior parte do interior do Brasil, com uma atenção voltada para áreas do interior de São Paulo, para cidades do sul do Piauí e do norte do estado de Rondônia. Entre Brasília, Goiânia, Cuiabá e Palmas, os valores podem ficar abaixo de 20%. Já a maior parte da terça-feira será ensolarada. Nada de chuva prevista em todo o estado de Mato Grosso, entre o Tocantins e o interior do Nordeste, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Em Vitória, a temperatura vai seguir elevada, podendo chegar até 28 graus. Diferente da cidade de São Paulo, que vai ter uma terça-feira com a presença de mais nuvem no céu. Pode chover já entre o fim da manhã e o início da tarde, e a temperatura fica amena. Extremo sul de Mato Grosso do Sul, ainda com previsão de pancadas. Ponta Porã, Iguatemi e Amambai ficam com céu mais nublado
nublado. Já a maior parte do Rio Grande do Sul vai ter uma terça-feira de tempo firme, mas a presença do ar frio mantém a máxima baixa em Porto Alegre e a temperatura não passa dos 18 graus. Em São Paulo, máxima de apenas 23, previsão de 29 graus em Belo Horizonte e na cidade do Rio de Janeiro, máximas chegando a 35 em Cuiabá e 36 em Palmas, calor de 30 graus em Salvador, na Bahia e Rio Branco, no Acre, e temperatura podendo chegar até 33 em Manaus e São Luís. A fruticultura brasileira é um dos setores impactados pelo tarifaço de Donald Trump. E como a gente já viu aqui no jornal, o governo brasileiro anunciou como vai comprar os alimentos dos setores atingidos. Além disso, o BNDES anunciou linhas de crédito para exportadores atingidos com perdas acima de 5%. Mas tudo isso é suficiente? Quem chega para dar um panorama para a gente é o Luiz Roberto Barcelos, diretor institucional da Abra Frutas. Bom dia, Luiz Roberto, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly, bom dia aos nossos telespectadores, um prazer mais uma vez estar uma manhã aqui com vocês, falando um pouquinho desse tão importante setor que é a fruticultura brasileira. A gente que agradece demais sua presença. Luiz Roberto, vamos começar falando sobre as compras do governo, né? Como é que o setor recebe essa ação por parte do governo federal? Bom, primeiro, a gente entende que essa era uma ação que deveria ser muito mais permanente do governo federal. Na verdade, promover mais a ingestão de alimentos saudáveis, como é a fruticultura, ou como são as hortaliças, na matéria que acabou de passar. Então, assim, eu acho que a gente fica feliz, vê isso com bons olhos. Ainda não dá para saber se isso é o suficiente para a gente recuperar, ou pelo menos minimizar as perdas que esse tarifaço vai trazer para esse setor específico da fruticultura brasileira. Mas, sem dúvida, que é um grande passo. A gente precisa ter isso cada vez mais, assim, a população brasileira tendo acesso ao alimento tão saudável que é a fruticultura, porque ela ajuda a combater uma série de problemas de saúde, como obesidade, diabetes, doenças coronárias, né, do coração, do infarto, de câncer do colo do intestino por causa das suas fibras. Então, assim, a gente vê com bons olhos em todos os sentidos. E a gente espera que isso realmente vire uma realidade, não seja apenas um programa de governo, para que a gente possa, o produtor, principalmente exportador de manga, ter esse prejuízo minimizado. Luiz Roberto, nesse sentido, então, o governo sinalizou que a medida vale por 180 dias, mas pode ser estendida, né? Então, talvez o setor trabalhe junto ao governo para que realmente esse fluxo seja permanente, é isso? Eu acho que isso é uma campanha que a gente sempre teve, mostrar para o governo que se ele pode gastar mais fazendo compra desse tipo de alimento e oferecendo em toda a sua cadeia, né, nas escolas públicas, nas prisões, nos hospitais públicos. Ou seja, quanto mais ele investe nisso, menos ele vai ter que investir em saúde pública mesmo, né, em tratamento de doenças. Então, é muito melhor você prevenir do que remediar, muito melhor você ter um alimento saudável e uma população comendo adequadamente, se alimentando bem, do que depois ter que tratar das doenças lá na frente. Então, a gente realmente espera que isso vire uma realidade muito mais permanente, não só um programa para apagar um incêndio momentâneo. Agora, Luiz Roberto, vamos falar um pouquinho em relação ao BNDES, que anunciou, então, linhas de crédito para os exportadores que tiveram perdas acima de 5%. Claro que isso atinge em cheio, né, vai chegar ao setor da fruticultura, porque em relação à manga, por exemplo, o prejuízo é imenso. Como que você avalia esse apoio das linhas de crédito também? Porque a gente sabe que muito produtor pode passar um grande sufoco, não é? Exato. Assim, primeiro, a gente tem que deixar aqui lembrar que a fruticultura brasileira não tem como os Estados Unidos como maior destino. A gente manda muito mais para a Europa. Os Estados Unidos é um volume muito menor. Mas no caso da manga, 30% do volume da manga exportada vai para os Estados Unidos. Portanto, é um volume bastante significativo e, de certa forma, preocupante. Uva também, a gente tem uma grande compra dos Estados Unidos, que é a partir um pouquinho mais para frente, mais para outubro, novembro. A manga nós já estamos embarcando agora. Então, realmente, a gente está no momento em que, como será a liquidação dos preços dessa manga que está sendo embarcada agora? Essa é a grande dúvida. Então, realmente, o prejuízo agora ele é um pouco incerto,
porque o que está mais ou menos acertado entre os exportadores brasileiros e o importador americano é que o exportador vai abrir mão um pouco da sua margem, o importador também, e um pouco do preço vai ter que ser repassado para os consumidores. Nós temos uma janela agora muito específica e muito interessante, porque o México terminou agora o seu período de safra, e nós estamos então num período muito bom. Daqui a pouco o Equador também entra fornecendo, depois o Peru. Então pode ser que nesse momento a gente até tenha bons preços de venda e o prejuízo seja muito menor. Mas se realmente passar de 5%, isso é fácil a gente demonstrar, esperamos que o BNDES possa socorrer esses exportadores, porque realmente é um prejuízo muito grande se ele ocorrer. Você fica um ano inteiro cuidando da planta, vem a floração, frutificação, você compra toda a embalagem, cuida todo o pomar, tem umas inspeções dos inspetores norte-americanos, e quando chega na hora de colher você ter essa notícia do tarifaço é muito preocupante. Então a gente espera que realmente essa linha de crédito esteja disponível e que o exportador possa acessá-la, e que muitas vezes assim, essas linhas são criadas, mas a burocracia, a dificuldade, o nível de exigências, de garantias são tão grandes que acaba não sendo acessível ao exportador e produtor. A gente espera que não ocorra dessa vez e que o produtor possa realmente ter acesso a ela. Exato, né? Porque a burocracia, numa hora dessa de urgência, né? São linhas, por exemplo, para capital de giro, para bens de capital. Agora, em relação à compra dos alimentos, o governo prometeu nada de burocracia, inclusive compra sem licitação, ou seja, pode haver ali uma compra mais rápida, né? Exatamente, isso que a gente também espera, porque realmente a burocracia acaba demorando muito. Nós estamos falando de produtos altamente perecíveis, né? No momento que você colheu uma manga, por exemplo, a vida útil dela já começa a diminuir. Você tem poucas semanas para que ela tenha um bom estado de comercialização. Então, realmente, se você se perder um pouquinho nessa burocracia, o teu produto vai apodrecer todinho na sua mão e você acaba tomando esse prejuízo. Então, a gente espera que isso seja implementado, que realmente isso venha, né? Agora já teve um decreto regulamentando isso, né? Uma normativa bom, que parece ser bastante interessante, mas nós estamos começando a viver isso na prática agora. E essa vivência que vai nos mostrar se realmente isso vai funcionar. A gente, obviamente, acredita, espera, o governo está tendo boa vontade com isso, então a gente espera que realmente nós não nos percamos no meio da burocracia, para que a gente consiga realmente fazer essa venda e esse produto chegue à mesa dos consumidores que o governo quer também amparar com esse programa. Então, sem dúvida, mas se isso der certo, ganha todo mundo. Ganha o governo, ganha o produtor, ganha o consumidor. Mas isso realmente tem que ser bem ágil. Luiz Roberto, gostaria de chamar a atenção de algo que você disse agora há pouco, que é uma novidade, porque a gente tem acompanhando de perto, né, as ações da Abra Frutas, as notícias do setor, aqui a gente sempre também faz as análises, e da última vez que inclusive o Guilherme Goelli esteve aqui com a gente falando sobre essa apreensão do setor com o anúncio da sobretaxa, não havia ainda essa movimentação por parte dos importadores norte-americanos. Pelo que você está trazendo agora para a gente, ou seja, a exportação brasileira de manga, de uva, deve continuar acontecendo até por uma necessidade do mercado norte-americano, e também porque produzimos com eficiência, qualidade e preço. É isso? Exato. Quando a gente recebeu a notícia do tarifaço, é óbvio que isso dá um baque, né? Dá um desânimo, dá uma insegurança muito grande para todo mundo que está nessa cadeia. Então, a princípio, os importadores americanos pediram para a gente segurar, não, espera, não manda em nada, vamos ver como é que isso vai se comportar. E aí, ao longo do tempo, a poeira vai baixando, todo mundo começa a refletir melhor e ver que a situação é a seguinte: de um lado nós temos um produtor que investiu muito tempo do seu tempo e dos seus recursos financeiros para conseguir ter esse produto. Do outro lado, nós temos consumidores norte-americanos que precisam, que está no seu hábito alimentar, o consumo de frutas e hortaliças. Ele precisa ter a manga, precisa ter a uva, precisa ter o melão brasileiro, a melancia, que são produtos já exportados para lá, como o mamão. Então nós temos que depois encontrar esse equilíbrio. Essa tarifa de 50% realmente ela é muito alta, muito forte. Então a gente começa a achar uns caminhos. Por exemplo, separamos o frete do produto mesmo. Então antes era vendido tudo junto, CIF que a gente fala, né? Era o preço colocado lá nos Estados Unidos, que é em cima desse valor que se calcula a tarifa. Agora nós dividimos. Nós estamos fazendo com que o importador pague o frete. Então
O que a gente emite a nota é só do produto. Isso reduz bastante a base de cálculo. Então, os 50% não é mais sobre o frete também. Isso ajuda já a minimizar um pouco isso. E aí começam as discussões. O produtor fala, não, eu sacrifico um pouco, você importador também, vamos tentar passar um pouco desse aumento de preço que vai acabar acontecendo também para o consumidor, o que não é bom, porque isso gera inflação e faz com que o consumidor acabe escolhendo outro tipo de fruta que às vezes não está numa situação como essa, ou faz até com o importador, compre de outros países a manga e a uva, e não só do Brasil. Então a gente vai encontrando esses caminhos. E como você falou, nós temos uma boa qualidade, sabor, reconhecidamente a fruta brasileira é bem aceita nos Estados Unidos, na Europa também. Então isso faz com que a gente tenha que encontrar um caminho para não prejudicar muito. Todo mundo vai ser prejudicado, mas que todo mundo consiga sobreviver a essa situação financeiramente para continuar dando emprego, gerando renda, desenvolvendo as regiões tão necessitadas do Brasil, como é o caso até do Vale de São Francisco, em pleno coração do semiárido brasileiro, onde não tem tanta oportunidade de emprego. Então a gente vai se encontrando o caminho aí, quem sabe a gente consiga minimizar e que a expectativa negativa não seja tão grande, não seja tanto como a gente imaginou no início desse problema, e que a gente consiga continuar enviando nossa fruta para os Estados Unidos. Porque até mesmo dentro da fruticultura, esse tarifaço impacta produtores de forma diferente, né? Para quem exporta para os Estados Unidos, obviamente, o impacto é grande. Então, por isso, encontrar essas saídas é tão fundamental, é tão importante. Mas veja como realmente, conforme vai andando a situação, a luz vai aparecendo. Agora, Luiz Roberto, como é que está a questão da exportação de uma forma geral? Quais são os nossos principais compradores? Hoje, praticamente, quase 80%, 75% da nossa fruta exportada vai para a comunidade europeia, incluindo ali também a Inglaterra, vamos dizer assim, que não faz mais parte, mas o destino está lá na Europa. O continente europeu é um grande comprador. Os Estados Unidos ele representa mais ou menos 12% do que a gente exporta. Nós exportamos no ano de 2024, 1 bilhão e 300 milhões. Os Estados Unidos comprou 120 milhões de dólares, que dá mais ou menos em torno dos 12%, algo assim, 10%. Então, assim, não é um volume significativo. Mas tem crescido, as exportações nos últimos 10 anos praticamente dobraram. Nós saímos nos últimos 10 anos de 650 milhões para 1 bilhão e 300, ou seja, dobramos as exportações, o que é um número excelente no comércio exterior. Não é fácil você ganhar espaço lá fora, você tem que tirar alguém que já está lá há algum tempo, então isso demanda muito esforço, muita qualidade, muita eficiência. E nós estamos assim, esse ano está demonstrando que a gente vai bater mais um recorde de exportação. Quem lidera é a manga e o melão, são as frutas mais exportadas. Depois nós temos também aí a uva, nós temos a maçã, temos o limão crescendo bastante. E estamos abrindo novos mercados, né? No Oriente Médio, China agora abriu o mercado para a uva brasileira, o melão já estava aberto para lá, né? Já estava com possibilidade de exportação. Estamos também no Oriente Médio agindo cada vez mais. Chile, Argentina também tem comprado cada vez mais fruta da gente. Então o mercado de exportação da nossa fruta está indo bem. Apesar da gente ainda ter uma participação muito pequena, exportamos em torno de 3% só do que a gente produz, mas nós estamos vendo que com o trabalho da Abrafrutas, da Apex, do Ministério da Agricultura, nós estamos conseguindo avançar cada vez mais. E a gente espera, né, ter a fama, não só a fama de ser o Brasil ser o celeiro do mundo, mas por que não o Brasil também não ser o pomar do mundo num futuro breve. Com certeza, afinal de contas a qualidade das nossas frutas, né, é sensacional. Agora, Luiz Roberto, o que pega da porteira para fora? Por exemplo, a logística também? Também, nós temos uma série de problemas. Para você exportar, até para o nosso telespectador entender um pouquinho, quando a gente fala abrir mercado, é o seguinte, quando você vai mandar uma fruta para um determinado país, existe o risco de nessa fruta ir alguma praga, alguma doença, um fungo, uma bactéria, ou uma larva de uma mosca que esse país não tem. Então ele tem que fazer uma análise de risco de praga para saber qual é o tamanho desse risco e quais são as medidas mitigatórias para que isso não ocorra. E isso é um problema, porque nós temos uma praga aqui que veio da Europa, que chama mosca do Mediterrâneo, o nome científico é Ceratitis captata, e isso tem sido uma barreira muito grande para a gente abrir novos mercados. Mas existe, por exemplo, a manga que vai para os Estados Unidos, ela tem que passar por um tratamento hidrotérmico, onde ela é imersa em uma água quente, para poder matar uma eventual larva. Óbvio que isso afeta um pouco a qualidade, mas é uma forma que a gente tem de exportar.
Então, esse é um trabalho que tem que ser feito de governo para governo. E não é a iniciativa privada que pode tomar essa iniciativa. Então, isso acaba sendo usado muitas vezes como barreira comercial. Um país que quer mandar uma coisa para o Brasil, então ele diz, não, você me abre esse produto para poder abrir aquele. Então tem uma série de interesses no meio que acaba dificultando. Então esse é um problema. O problema da infraestrutura logística também porque a fruta ela é perecível, você tem que transportar muitas vezes do local das fazendas até o porto, você precisa ter a cadeia de frio muito boa para que a fruta chegue em boas qualidades, né? Você tem que ter uma linha de navegação boa ou aéreo para poder levar essas frutas até esses destinos. Você tem a questão dos registros dos defensivos, que também tem melhorado, mas é um problema porque você só pode usar defensivos que esteja registrado no Ministério da Agricultura, na Anvisa e no IBAMA, e muitas vezes isso demora muito para fazer esses registros e o produtor acaba ficando sem acesso a essa tecnologia, o que dificulta a produção para exportação. Então tem uma série de produtos e as tarifas também, né? Esse é um grande problema. O Brasil praticamente não tem acordo de livre comércio com ninguém, apenas o Mercosul. Então a gente tem lutado sempre, muito, nos últimos anos, para que esse acordo entre Mercosul e Comunidade Europeia ocorra, porque nós já pagamos em torno de 10% de imposto na Europa e muitos países concorrentes nossos não pagam essa taxa. Então a questão de livre comércio também é uma coisa que pesa muito aqui na exportação de fruticultura. São muitos desafios, mas que a gente espera que sejam superados. Luiz Roberto, muito obrigada pelas informações, são importantes para a gente atualizar aqui como é que está o setor. Obrigada mais uma vez pela entrevista, um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, bom dia a todos também. Sempre é um prazer estar aqui contando nesse programa um pouco do nosso setor, que é a fruticultura brasileira. Obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.